Havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária e da 54ª legislatura do Senado Federal. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir o PLC número 7/2011, que altera o dispositivo número 11.901, de 12 de janeiro de 2009, e substitui a expressão bombeiro civil por brigadista particular, em atendimento ao requerimento número 7 de 2011 da Caixa, de iniciativa do senador Paulo Paim. A presidência solicita a todos que estão presentes que desliguem o telefone para o bom andamento dos trabalhos. A presidência também comunica que a sala 19 está disponível com um telão, transmitindo esta audiência pública. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa para o início da nossa audiência pública os senhores Luiz Tadeu Vilela Brum, Coronel Brum, comandante operacional do Corpo do Bombeiro Militar do Distrito Federal. Convido o senhor Marcos Vinícius Braz de Camargo, Tenente Coronel Vinícius, chefe da assessoria parlamentar do Corpo do Bombeiro Militar do Distrito Federal. Convido o senhor Ubiraci Lima Santos Lima, Ubiraci Lima Santos Lima Bombeiro, representante nacional dos Bombeiros Civis e da Associação dos Bombeiros Civis. Nós temos mais algumas autoridades que foram convidadas, todavia não se encontra ainda no recinto. Nós vamos iniciar a nossa audiência e, eventualmente, com o comparecimento demais, serão convidados para participar da mesa dos trabalhos. Quem? Primeiro? Não, eu sei. Ele que vai falar em nome do outro. Na ordem de inscrição. Como é que está aí? Hein? Tá ok. Hoje vamos realizar a audiência pública para debater o projeto de lei da Câmara número 7/2011, que propõe a alteração do projeto de lei da Câmara número 7/2011, que propõe a alteração da Lei 11.901 de 2009, a qual regula a profissão de bombeiros, para trocar a expressão bombeiro civil por brigadista particular. A proposta de alteração é do ex-deputado Laerte Bessa e está sendo relatado por mim. Em seu projeto, Laerte Bessa considera que o termo bombeiro é uma denominação inadequada para os profissionais civis, já que é vinculada diretamente aos bombeiros militares, profissionais das Forças de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, que executam atividade de defesa civil. O meu parecer, por considerar a intenção de se fazer a adequação da terminologia, não irá interferir, é bom que se esclareça, nos direitos conquistados pela nova categoria. A mudança é necessária para que a própria sociedade não confunda as profissões e possa solicitar o profissional correto no momento de urgência ou necessidade. E, nesse caso, o senador Paulo Paim, autor deste requerimento, propõe esta audiência pública para que possamos, de forma transparente, sobretudo democrática, dirimir, eventualmente, alguma dúvida que possa ter em algum dos segmentos, tanto do bombeiro militar quanto do bombeiro civil. Eu quero crer de que são terminologias que estão se mudando, como bem disse, não vai interferir quase nada, sobretudo os direitos e conquista que já tem tanto o bombeiro civil quanto o bombeiro militar.
Todavia, esta casa, esta comissão, ela tem a obrigação, naturalmente, de debater matérias pertinentes com todos os segmentos da sociedade brasileira. Por isso, quando o senador Paulo Paim pediu essa audiência pública, nós colocamos em plenário desta comissão e foi aprovado por unanimidade. E quero crer que ela vai ser muito proveitosa, esta audiência. Nós poderemos dirimir as nossas dúvidas, fazermos uma reflexão. Esta matéria, diante dessa audiência pública, eu quero esclarecer, não vai ser votada no dia de hoje. Nós vamos colocar para a semana que vem, para dar condições para que os senhores senadores e senadoras reflitam e dão o seu voto de forma que ele entender que seja o melhor. Para tanto, eu quero convidar para fazer a sua explanação o Luiz Tadeu Vilela Brum, comandante operacional do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, que terá 10 minutos para falar em relação a esta audiência pública. Senador, o senhor permite fazer uma inversão? Eu inicio a fala. Você é Tenente Coronel? Sim, senhor. Marcos Vinícius Vaz Camargo. Nós vamos inverter aqui na ordem de escrito aqui. Vamos passar a palavra ao Marcos Vinícius Vaz Camargo, que é Tenente Coronel, chefe da assessoria parlamentar do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer aqui a sua explanação. Bom, excelentíssimo senhor senador, presidente dessa audiência pública, excelentíssimos senhores senadores aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, gostaria de manifestar o meu mais paradoxal sentimento em participar de tamanha manifestação democrática. Fico feliz em participar deste representativo momento ímpar, onde terei a oportunidade de apresentar a todos os presentes o verdadeiro significado da denominação bombeiro. Por sua vez, fico triste, pois pouco dos aqui presentes conhecem o verdadeiro significado e a importância dos corpos de bombeiros militares do Brasil, que, para muitos, consiste meramente em debelar incêndios e em atuar em catástrofes. Diferentemente, iniciarei a defesa pela alteração de denominação do termo bombeiro civil por brigadista particular de forma não clássica. Para não cometer o erro de olvidar detalhes não menos importantes, farei a leitura desta defesa. Ao buscar a melhor forma de abordar a temática em questão, percebi que não há como abordá-la sem fazer alusão à carreira do bombeiro militar. Assim, farei uma exposição de minha trajetória profissional. Para tanto, a partir de agora, convido a todos a fazerem uma reflexão sobre o que passarei a explanar. Espero, com isso, alcançar a profundidade e fazer ecoar por esta sala e corredores o verdadeiro significado e sentimento do ser bombeiro. É bem verdade que, quando cheguei à época de decidir que carreira seguir, tentei buscar refúgio em minha antiga vocação de ser religioso sacerdote celibatário. Graças ao arquiteto universal, meu novo sacerdócio encontrou refúgio à carreira do oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Corporação esta que completa este ano 155 anos de existência e de excelentes serviços prestados à sociedade. Para justificar esta última afirmação, segundo a revista Seleções Readers, Digest, que concedeu o prêmio Marcas de Confiança aos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, aos profissionais dessas corporações, que foram eleitos os mais confiáveis do país, com um índice de aceitação de 93%, de credibilidade, muito mais mesmo do que a própria Igreja. Minha intuição, então, à época, parece seguir um caminho tão bom quanto o desejado. Diversamente dos outros corpos de bombeiros militares do Brasil, que a competência para organizar e manter é exclusiva dos governos estaduais, o inciso 14 do artigo 21 da Constituição Federal estabelece a competência à União para organizar e manter o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Porém, todos os corpos de bombeiros militares, como integrantes da segurança pública, possuem o dever constitucional do Estado, possuem atribuições de preservar a ordem pública e da economidade das pessoas e do patrimônio, direitos constitucionais previstos no artigo 144 da Constituição. A Lei Federal 7479, de 2 de junho de 86, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares, detalha um pouco mais as atividades que devem ser desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, além de estabelecer direitos, deveres, obrigações e sanções quando se tratar de ordem administrativa e penal militar. Mas é preciso refletir que, além das manifestações sempre fiéis à pátria e à corporação, somos especialmente fiéis aos vínculos racionais e morais que nos ligam à sociedade. Diante desses vínculos racionais e morais, os artigos 29 e 32 da Lei Federal 7479 de 86
estabelecem os códigos de ética e de deveres dos bombeiros militares. Eu vou só citar alguns aqui. Amar a verdade e a responsabilidade com fundamentos da dignidade, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções, ordens das autoridades competentes, zelar pelo preparo próprio moral, intelectual, físico e também pelo dos subordinados, praticar a camaradagem, empregar todas as suas energias em benefício do serviço, ser discreto em suas atitudes, conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro. Quanto aos deveres, dedicação integral ao serviço, trato urbano cordial e educado e a segurança da comunidade. Por sua vez, os artigos 2º da Lei Federal 8255 e do Decreto Federal 7.163 estabelecem as competências do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quais sejam: realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios, realizar serviços de busca e salvamento, realizar perícias de incêndio relacionadas com a sua competência, prestar socorros nos casos de sinistro sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida, realizar pesquisas técnico-científicas com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos, processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico, realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico com vista à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados, realizar as atividades de prevenção aos incêndios florestais, executar as ações de defesa civil, executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Presidente da República, executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência, desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico, promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade, fiscalizar na sua área de competência o cumprimento da legislação referente. São essas atribuições, vale dizer, não norteiam não só as exclusivas ações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas de todas as outras corporações bombeiros militares do Brasil. E para solicitar este serviço, senhoras e senhores, todas as corporações atendem pelo número telefônico de emergência único, padrão no Brasil 193. Todos os dias, as ações dos corpos de bombeiros militares prestadas à sociedade brasileira estão à mídia, seja eletrônica, impressa, televisiva ou de rádio. Pois bem, foi para cumprir essas e outras atribuições que ingressei à corporação no início da década de 90 e prestei o seguinte compromisso: ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que tiver subordinado e dedicar-me inteiramente aos serviços profissionais e à segurança da comunidade, mesmo com sacrifício da própria vida. Considerado como curso superior, certamente com o passar dos anos, houve um processo de adaptação e aperfeiçoamento deste currículo. Por conseguinte, o curso que realizei teve a duração de 36 meses, com um total de uma carga horária de 4.400 horas aula. Ao concluir o curso de formação de oficiais bombeiro militar, fui declarado aspirante oficial. A partir de então, teve início o estágio probatório com duração de 6 meses que, sinceramente, senhoras e senhores, este escrutínio até hoje não teve fim. Esta avaliação e reconhecimento por parte da sociedade continuam a me exigir o desiderato da perfeição. Claro que estava preparado para as mais diversas situações. Atuei e atuo nos mais diversos pedidos de socorro e chamadas de emergência no dia a dia do Distrito Federal. Combati os grandes incêndios florestais deflagrados à capital em 1994 e 2005. Igualmente, combati o grande incêndio florestal ocorrido em 1998, que acometeu a todo o estado de Roraima. Participei por quase 30 dias da implantação do Núcleo de Ajuda Humanitária do governo brasileiro em Porto Príncipe, no Haiti, em decorrência do grande terremoto que houve em janeiro de 2010. Durante minha vida profissional, vi as mais diversas formas e caras da violência. Vi muitas vidas irem, porém não vi nenhuma vida chegar. Uma das poucas que lamento em minha carreira é de somente não ter auxiliado em um parto. Também vi a sorte, se é que possa assim chamar, sorrir ao conceder mais uma chance à vida. Parafraseando Norberto Bobbio,
As nações já não mais se dividirão entre ricas e pobres, fortes ou fracas, e sim nas que sabem das que não sabem. Mesmo com esta formação básica, realizei diversos cursos de especialização proporcionados pela corporação, quais sejam combate a incêndios florestais, análise e vistorias técnicas, combate a incêndio e salvamento aeronáutico, perícia de incêndio e explosões, todos totalizando mais de 13 meses e, consequentemente, mais 1.200 horas-aula. Assim, senhoras e senhores, possuo mais de 63 meses e mais de 7.000 horas aula de preparação e estudos como bombeiro militar e para o Corpo de Bombeiros Militar, melhor dizendo, para a sociedade. É claro que o conhecimento nunca é demais. Como dito por Norberto Bobbio, quero fazer parte daqueles que sabem. Atualmente, realizo o curso de mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília para entender as relações e problemas sociais, bem como buscar alternativas de solução destes problemas com a participação do Corpo de Bombeiros Militar na construção de políticas públicas de segurança. Muitos das senhoras e senhores aqui presentes devem estar se perguntando o porquê de elencar todas essas informações aqui profissionais. Cito para dizer que a minha trajetória profissional em nada, senhoras e senhores, em nada ou pouco difere da trajetória dos bombeiros militares que aqui estão presentes a esta comissão e dos que estão às fileiras das corporações co-irmãs dos mais diversos estados da federação. Pelo contrário, o meu currículo vitae é um dos mais simples, tamanha profissionalização em todos os níveis de nossos bombeiros militares. E são currículos, como citado, que proporcionam a formação de bombeiros militares do Distrito Federal e de outros estados da Federação. Para esclarecer, o último curso de formação de soldados, bombeiro militar, realizado em 2000, o curso básico da corporação teve uma duração de 15 meses com uma carga horária de 1.500 horas aula. A senhoria tem mais 3 minutos para concluir, até porque nós temos vários convidados e tem, com certeza, que nossos senadores e senadores querem fazer as indagações. Para se ter uma ideia da carga de trabalho... 3 minutos para concluir. Para se ter uma ideia da carga de trabalho do universo das adversidades, eu cito alguns dados estatísticos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em 2009, realizou 92.385 ocorrências, socorreu. E esses atendimentos à população correspondem a mais de 320 tipos diferentes de pedidos de ocorrências cadastradas, que vão de A a V. Mas os corpos de bombeiros não realizam somente atendimento às ocorrências emergenciais, realizam também serviços sociais. Para conhecimento, senhoras e senhores, atualmente, no Brasil, o combate a incêndio realizado pelos corpos de bombeiros militares caracteriza por um ciclo operacional contendo 4 grandes fases. De todas as 4 grandes fases apresentadas, diferentemente dos corpos de bombeiros militares, os bombeiros civis só atuam somente a fase passiva ou estrutural, ou seja, aquela que consiste em restringir ou minimizar com prontidão as consequências e os danos causados pelo incêndio, que não puderam ser evitados à fase preventiva ou normativa. Na possibilidade dos bombeiros civis não minimizarem os efeitos iniciais, automaticamente inicia-se a fase ativa ou de combate realizada pelos corpos de bombeiros militares. Ou seja, senhoras e senhores, os corpos de bombeiros militares são os verdadeiros bombeiros dos bombeiros civis, pois essa nova categoria não possui viaturas de combate a incêndio, ambulâncias de salvamento, materiais e equipamentos específicos de combate a incêndio. Por isso, quando o fogo foge ao controle destes ou necessitam de ambulâncias, recorrem aos corpos de bombeiros militares. No que tange à legislação 11.901, essa legislação, ela minimamente exige a idade, o grau de escolaridade, a qualificação mínima, os exames psicológicos e físicos necessários para realizar a atividade. Ela tão somente estabelece o dever de prevenir e combater os incêndios. Ou seja, senhoras e senhores, os bombeiros civis, eles não podem realizar nenhuma atividade que não esteja aquela prevista em legislação que seja de prevenção e combate a incêndio. Se eles realizam atividade de atendimento médico pré-hospitalar, de salvamento, de busca, eles estão incorrendo no crime, eles podem incorrer no crime de exercício ilegal da profissão. Outro ponto da legislação que merece ressalva é essa qualificação, que ela é encontrada somente na norma brasileira 14.608,
que estabelece uma carga horária mínima de 210 horas-aula. De acordo com a matéria veiculada no Jornal do Senado de 28 de abril, o senador Paulo Paim, que propôs a realização desta audiência pública, justificou sua solicitação. Os bombeiros civis não querem a mudança por temerem perder o direito ao adicional de periculosidade de 30%, ligado à denominação bombeiro. Vamos ouvi-los. Para concluir, tá? Ora, senhoras e senhores, minuto para Vossa Senhoria concluir. Se isso fosse verdade, a CLT não traria no seu bojo do ordenamento jurídico, no seu artigo 193, essa percepção desse adicional de periculosidade de 30%. Ela não é ligada à denominação, senador, se me permita estar discordando do senhor, ela é ligada à atividade. E quem regulamenta essa percepção desse adicional de 30% é o Ministério do Trabalho pela norma regulamentadora de número 16. Bom, senhoras e senhores, é certo chamar um vereador de senador só porque constrói leis? É certo chamar um agente de segurança privada de policial só porque tem noções de direito de defesa pessoal de tiro? É certo chamar um socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU de Bombeiro só porque realiza igualmente o atendimento médico hospitalar? É certo chamar um salva-vidas particular de bombeiro só porque realiza igualmente o salvamento aquático? Claro que não, senhoras e senhores, pois a etimologia da palavra bombeiro é muito maior do que prevenir e combater incêndios. Como posso chamar de bombeiro civil uma categoria que realiza o serviço de prevenção e combate a incêndio intramuros de edificações públicas ou privadas, ministérios, shoppings e outros? Como posso chamar de bombeiro civil uma categoria que possui um curso de qualificação com a carga horária mínima de 210 horas-aulas? Como posso chamar de bombeiro civil uma categoria que não pode, por lei e nem por competência, realizar atividade médico, de atendimento pré-hospitalar, de busca, salvamento, resgate, de defesa civil, entre tantas outras? Senhoras e senhores, o que está aqui em questão não é definir simplesmente a exclusividade do nome, mas a necessidade de separar o público do privado, o que é de uns e o que é de todos. Usurpar o nome é o mesmo que pretender usurpar a função, à medida que induz o leigo, o cidadão, à crença de que o serviço prestado é o mesmo, com as mesmas garantias, com a mesma competência e com o mesmo teor. E o Senado Federal, como casa de pensadores, não pode agir diferente do que se espera. A aprovação do parecer do senador Jaime Campos representa um interesse público cujos estados, vossas excelências representam, têm por dever proteger. Se não estamos presentes em todos os rincões do nosso amado Brasil, é porque faltam políticas de segurança elaboradas por parte dos nossos governantes. Portanto, senhoras e senhores aqui presentes, senhoras e senhores senadores, a alteração de denominação do termo bombeiro civil para brigadista particular em nada, repito, em nada, prejudicará as conquistas e garantias alcançadas pela nobre categoria, muito menos as empresas públicas ou privadas que o contratam. Obrigado, senhor. Agradeço ao tenente-coronel Vinícius. E para o bom andamento desta audiência pública, eu solicito aos senhores convidados que cumprem literalmente os minutos que vai ser concedido pela presidência desta comissão. Caso contrário, nós cortaremos a palavra, que seria muito deselegante, não democrático, todavia, diante do número de convidados, e, sobretudo, pelas indagações que os senhores e senhoras senadores querem fazer, nós temos que cumprir aqui o horário. Caso contrário, não teremos bom andamento. Quero convidar para fazer parte da mesa aqui Carlos Eduardo Casanova, coronel Casanova, comandante do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, para fazer parte da mesa. Convido Gradimir Muré, tenente-coronel Muré, diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Por favor. Convido o ilustre deputado federal, Augusto Carvalho, para participar da nossa audiência. Convido o ilustre deputado distrital federal, valoroso companheiro Chico Vigilante, para fazer parte da mesa. Tá bom, Augusto? Prosseguindo a nossa audiência, diante da já
composição da mesa, sobretudo com a participação de todas as autoridades convidadas, eu passo a palavra por 10 minutos. Vamos cumprir o horário, caso contrário, eu vou cortar aqui. Os senhores têm que resumir, ser pragmático. Não vamos devagar, vamos ser menos prolixo possível para que possamos concluir dentro do horário previsto que essa comissão tem. Uma palavra, o Ivan Campos, que neste ato aqui, o Ivan me parece estar representando é presidente do Conselho Nacional dos Bombeiros Civis. Tem 10 minutos. Solicito à secretaria que registre por 10 minutos para que ele possa fazer a sua explanação. Muito obrigado. Excelentíssimos ilustres. Começando a explanação, nosso intuito aqui não é questionar de forma nenhuma autoridade ou necessidade ou efetividade do trabalho das corporações militares. Elas existem, o Estado tem a obrigação de fornecê-las e, infelizmente, elas são muito mal... Como é que eu posso dizer? Elas acabam tendo poucos recursos para exercer um trabalho tão importante. Agora, tão importante quanto o trabalho deles é o trabalho dos bombeiros civis. O ilustre Vinícius, Vinícius, teve algumas, se me permite emendar a parte do que você contou, tem algumas informações aqui que, assim, podem ser melhor informadas. Por exemplo, você comentou que sua história pessoal, isso é excelente. Também temos civis com uma história pessoal tão brilhante no país. Você comentou também, se é que posso chamar de você, desculpe, comentou também que em nada vai prejudicar a categoria. Eu te garanto que milhares de empregos vão ser perdidos no dia seguinte que essa definição mudar. Porque, por incrível que pareça, Brasília tem uma realidade no serviço de bombeiro que é alienígena para o resto do país. Só aqui tem a figura do brigadista, que tem que fazer 151 horas de curso em escolas mantidas por integrantes do serviço da corporação militar. Isso aí fere a Constituição. Você não tem livre concorrência. Se todo profissional que for prestar esse serviço nas empresas tiver que fazer curso com eles, ninguém mais consegue fazer curso. Mas eu vou trazer para vocês informações agora que acredito que faltaram para a Câmara e por isso esse absurdo de mudar o nome da profissão passou na Câmara. Começando, o que é o brigadista para o país inteiro? Isso pela NR 23 no Ministério do Trabalho, que existe desde 1977. Para o país inteiro, brigadista é a pessoa que dentro do local de trabalho faz o curso voluntário de brigada de incêndio. Exemplo, nós todos trabalhamos aqui. Se nós todos trabalhamos aqui, do mesmo jeito que separa alguns voluntários para fazer o curso de CIPA, separa alguns voluntários para fazer o curso de brigada de incêndio. Então, toda empresa, pelo Ministério do Trabalho, pode ser um escritório com 2 pessoas trabalhando, tem que ter lá a brigada de incêndio. Isso no país inteiro. Fora o trabalho que a pessoa já presta na empresa. Por norma técnica da MLT, locais com certa concentração de pessoas e com certo tipo de risco, também tem que ter o bombeiro civil. Porque o bombeiro militar é um funcionário público a serviço do Estado. Ele não pode prestar serviço dentro de uma petroquímica. Ele não pode prestar serviço dentro de um shopping que tem milhares de pessoas. Ele não pode prestar serviço dentro de locais de evento privado, ou de produção, ou de indústria, que tenham risco e precisam de um profissional de emergência. O bombeiro civil, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que consta da Classificação Brasileira de Ocupações da CBO, que existe desde 1977, na família 5171-10, você tem lá explícito, bombeiro civil. E esse profissional, para o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem 26 competências pessoais, ele presta 129 atividades de prevenção e ação em emergência, dividindo em 10 grupos. E um desses grupos é educação e ensino, na parte de prevenção. Então, o profissional é o único profissional especializado em emergência desse país, na área civil. Você tem o técnico em segurança do trabalho, você tem o engenheiro com especialização em segurança do trabalho que cuidam da parte de prevenção e da parte de segurança do trabalhador nas empresas. Mas, fora isso, você tem um bombeiro civil que é o braço direito dele. Então, o bombeiro civil existe sim, é extremamente importante e ele tem competência profissional para atendimento público também. Você pega o sul do país, você tem 110 municípios lá que tem o serviço de bombeiro civil municipal. Porque a informação que talvez os senhores não saibam
é que no Brasil temos 5.500 e tantos municípios, e desses aí só 600 e tantos têm serviço de bombeiro público. E desses 600 e tantos que têm serviço de bombeiro público, 120 são bombeiros civil, principalmente no sul do país. E esses bombeiros, ou é o prefeito, que com visão e responsabilidade cria o serviço de bombeiro municipal, e ele concursa esse pessoal para trabalhar, equipa, treina, e você tem um bombeiro do município. Ontem, inclusive, Guarulhos, grande município de São Paulo, foi publicada a Lei 6.835, criando o Corpo Municipal de Bombeiros Civis Voluntários no município de Guarulhos, Grande São Paulo. Essa lei foi publicada lá. Você tem aqui, a Prefeitura de Guarulhos cria e organiza o Corpo de Bombeiros Municipais Voluntários para integrar a sociedade civil em ações de combate a incêndio, de socorro em calamidades públicas ou na defesa permanente do meio ambiente. E artigo 3, as atividades do Corpo de Bombeiros Voluntário Civil do município estarão vinculadas à defesa civil nos municípios de Guarulhos. Então, outra inconsistência. Bombeiro civil é o braço operacional, quer dizer, bombeiro militar do Estado é o braço operacional da Defesa Civil. Então, quem tem que regulamentar serviço de bombeiro é a Defesa Civil. Em especial, Secretaria de Segurança, que é a coisa toda. Mas, se você pegar Defesa Civil, você tem quem lá? Civil prestando serviço. Convênio com militar. Agora, outro assunto muito importante, que eu quero levar ao fato de vocês. Não tem viatura de bombeiro civil. Em Joinville, você tem 900 viaturas nos 120 corpos de bombeiro. Rio Grande do Sul. Você tem em Santa Catarina também uma quantidade enorme de profissionais atendendo a comunidade. Agora, se vocês, hoje, permitirem que esperem e vá para frente, e amanhã extinguir o bombeiro civil, no Diário Oficial, ou coisa assim, no dia seguinte, todos os comandos de polícia militar vão estar com assessoria jurídica fechando esses grupamentos. Porque, infelizmente, eles têm um corporativismo enorme para não deixar acontecer concorrência. A grande verdade é essa. Porque a profissão de bombeiro civil, depois que foi publicada a Lei Federal do Bombeiro Civil, 11.901, em 2009, 4 meses depois já tinham conseguido entrar com essa emenda. E a Lei do Bombeiro Civil demorou mais de 17 anos para ser aprovada. Então, a gente está com uma questão aqui muito séria, não só para defender a profissão, mas para a segurança pública desse país. A Prefeitura, o município de São Paulo, indiscutivelmente, tem um dos melhores sistemas de saúde do país. E esse sistema de saúde se deu porque a Prefeitura, o município, começou a instituir os PAS. Começou a passar para a iniciativa privada parte do sistema de saúde. E funcionou muito bem. E nos municípios que você tem bombeiro civil trabalhando, funciona muito bem. Porque a folha de pagamento é muito menor. E as condições de trabalho são muito mais fáceis de você articular. A comunidade abraça. Então, indiscutivelmente, o bombeiro militar é importantíssimo, sim. Tem que ser mantido e tem que ser incentivado. Mas, de forma nenhuma, você pode excluir o bombeiro civil desse país. De forma alguma. Em especial, concluindo que eu só tenho 3 minutos, tem alguns documentos importantes, inclusive uma consulta pública, feita em 2009 na própria Câmara. Essa consulta pública não, desculpa, essa... Como é que é? Desculpa, consultoria. Ela foi feita na própria Câmara. Está lá incentivando, com toda a documentação, toda a legalização da profissão de bombeiro, incentivando bombeiros civis nos municípios. E a Câmara ignorou isso e aprovou esse projeto. Eu rogo a vocês que agora que têm mais noção do que é o bombeiro civil e da importância desse profissional no país, não deixem isso ir para frente. Então, o bombeiro civil hoje está muito bem organizado, hoje temos conselho, temos sindicatos, derivado da lei do sindicato mais antigo do país, de bombeiros civis do Estado de São Paulo. Então, a questão aqui puramente é reserva de mercado, é concorrência desleal. Então, eu consigo provar para vocês, tem toda uma documentação disponível, falando da importância da ação do bombeiro civil no país. Esse profissional não pode desaparecer. Eu agradeço. Agradeço ao Ivan, que é presidente do Conselho Nacional dos Bombeiros Civis, que presta bons esclarecimentos. Por isso, vale a pena, senador Paulo Paim, as audiências públicas, para que possamos fazer as nossas reflexões. Mas eu concedo a palavra ao tenente-coronel Muriel, que é diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer aqui, prestar seus esclarecimentos nesta comissão.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar e cumprimentar e agradecer a oportunidade. Inicialmente, nós precisamos fazer um registro bem significativo deste processo. Nós estamos entrando em uma confusão na questão de nomenclaturas, né? Na questão de nomenclaturas. O escopo desta lei, ela trata exclusivamente dos bombeiros civis ou dos brigadistas particulares, que são aquelas pessoas que prestam atividade intramuros, dentro das empresas, dentro das edificações, e estas pessoas é que são impactadas por esta lei, né? Eu vou fazer questão de ler o artigo 2º desta lei, que diz: considera-se bombeiro civil ou brigadista particular aquele que, habilitado nos termos desta lei, exerce em caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndios, com emprego contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviço. Quando se refere a empresa pública, se referem às autarquias que prestam serviço cujo caráter também é privado. Eu gostaria de deixar bem claro que o escopo desta lei, senador Cacildo, senador Paim, senadora Ana Amélia, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não vai sofrer impacto nenhum com relação à prestação do serviço voluntário dos corpos de bombeiros voluntários. Nós teríamos muito prazer em aprofundar a discussão, construirmos um processo, formalizarmos ainda mais a parceria que existe entre o órgão oficial do Estado de Santa Catarina e os bombeiros voluntários do nosso Estado e do Estado vizinho do Rio Grande do Sul. Esta questão trata exclusivamente dos brigadistas ou bombeiros civis que são contratados. Os bombeiros municipais, os bombeiros voluntários não estão inclusos neste projeto de lei. Então, esta é uma coisa que nós gostaríamos que ficasse muito claro. Esta questão é própria para os brigadistas, para os bombeiros civis que são contratados por grandes empresas ou grandes empreendimentos. São aquelas pessoas que prestam um serviço relevante. Dizer ainda que as instituições militares reconhecem a importância dos brigadistas. E nós, como instituições oficiais dos estados, nós, inclusive, geramos a demanda para o serviço dos brigadistas. Eles são a extensão do serviço dos bombeiros, né? A questão propriamente dita que foi citado pelo nobre colega, que fala da questão sui generis de Brasília. No entanto, Santa Catarina, senador, o ano passado também aprovou uma lei que institui o serviço de brigadas e de brigadistas no estado de Santa Catarina, a Lei 15.124, de 19 de janeiro de 2010, cujo decreto 3.465 também foi de 2010, e nós estamos em consulta pública das instruções normativas do Corpo Bombeiros Militar de Santa Catarina para efetivamente implementarmos mais essa exigência. Nós vamos ser parceiros dos brigadistas novamente, assim como somos parceiros dos bombeiros voluntários, porque no nosso Estado, nós, órgão oficial do Estado, o senhor conhece, senador, nós já formamos mais de 7.000 bombeiros voluntários, nós temos mais de 2.000 ativos que prestam serviço junto com o órgão oficial do Estado. Existe uma gama muito grande de bombeiros voluntários que prestam serviço junto às entidades civis, como a Joinville, Jaraguá do Sul e outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, não podemos deixar com que os termos sejam confundidos. Pelo que está
o escopo desta legislação, ela trata exclusivamente dos brigadistas, aquelas pessoas que constituem as brigadas. E digo mais, somente para as atividades de prevenção e combate a incêndio, e realizar serviço de atendimento à população, eu acho que nós poderíamos voltar numa outra oportunidade e discutirmos mais a fundo, aprofundarmos essas propostas que existem da parceria dos órgãos oficiais do Estado, como existe em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Nós temos um processo em andamento e está trazendo ótimos resultados, especialmente para as pessoas que são atendidas. A questão de emprego ou não é uma situação também bem delicada. A questão do emprego, nós vimos que não vai interferir em nada na questão dos bombeiros municipais, dos bombeiros voluntários. As empresas têm que continuar contratando, sim. E nós, órgão oficial do Estado, vamos passar a exigir, dentro, como se fosse um sistema de segurança contra incêndio, a exigir a presença dos bombeiros civis ou dos brigadistas particulares dentro das empresas. Eu lembro que, na década de 90, também houve um pequeno mal-entendido com os engenheiros, acharam que nós iríamos interferir no mercado. Essa fase foi equacionada. Hoje, a nossa grande parceria são com os profissionais, engenheiros e arquitetos na questão da segurança contra incêndio. Nós somos parceiros, nós temos que construir esse processo. Nós somos o órgão oficial do Estado, nós temos que regular esta questão, porque, afinal de contas, todos nós vamos trabalhar com o mesmo objetivo. Eu não vejo que nós temos aqui dois lados, nós temos um lado único, e o lado único é prestação de serviço à comunidade. Esta defesa que nós estamos fazendo com relação ao ajuste da denominação, ela é muito maior do que a defesa institucional. Ela é muito mais do que isso. Ela é mais que a defesa institucional. Ela é, inclusive, a defesa do próprio Estado. Nós, muito rapidamente, confundimos bombeiros civis com servidores públicos. E, desde o momento que esse cidadão está sendo confundido com o órgão oficial do Estado, isso gera, que os senhores conhecem muito bem, a responsabilidade objetiva do Estado. Se o cidadão está agindo como se bombeiro fosse, como representante do Estado, ele está sujeito a ser o Estado acionado por essa responsabilidade objetiva do Estado. Então, nós precisamos deixar bem claro. E outra coisa que talvez é mais importante ainda, é a defesa do próprio cidadão, a pessoa que recebe o serviço dos bombeiros. O bombeiro oficial do Estado é responsável por esta atividade, por regulamentar esta atividade. Queremos, sim, fomentar o serviço do brigadista, passar a exigir que as empresas efetivamente contratem. Se contratarem os brigadistas, nós estamos fazendo geração de emprego nesta área tão importante que é a segurança contra incêndio, que é o atendimento às pessoas. A questão própria, esse projeto, ele já também foi amplamente discutido na Câmara. A Câmara Federal já discutiu esse projeto. Então, ele já está no Senado e nós podemos fazer a finalização dizendo que este projeto, ele tem por escopo as empresas que contratam o serviço de bombeiro privado ou de brigadista. Senhores senadores, especialmente dos estados do Sul, em nada vai mudar a questão dos bombeiros voluntários ou dos bombeiros municipais ou das pessoas da comunidade que prestam serviços nas nossas cidades. Gostaríamos muito, senhores senadores, de aprofundar essa discussão também, mas que fique bem claro que o escopo desta lei não é este, e sim tratar dos bombeiros, dos brigadistas que prestam serviço intramuros nas empresas nas quais as legislações determinam
que são as legislações estaduais, né? E o Ministério do Trabalho e outros que fazem esta regulamentação. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Agradeço ao coronel por cumprir literalmente os 10 minutos. Parabéns. Obrigado, senador. Se todas as audiências públicas fossem cumpridas, os minutos era rentável, né? Você ia render bastante as audiências. Mas eu quero registrar com muita alegria a presença do ilustre deputado federal, Roberto Santiago, que nos honra hoje, nesta manhã, aqui na nossa comissão. Seja bem-vindo, deputado. Concedo a palavra ao deputado federal Augusto Carvalho, por 10 minutos, para que Vossa Excelência também faça suas observações. Bom dia, senador Jaime Campos. Em seu nome, eu cumprimento todos os senhores senadores, a senhora senadora, os demais integrantes da mesa, meu amigo deputado chefe vigilante, Roberto Santiago. Senhoras e senhores, eu era funcionário do Banco Brasil quando, já naquela ocasião, nós constatávamos as dificuldades em que trabalhavam milhares de trabalhadores em diversas atividades, nos chamados serviços terceirizados, que hoje ampliou bastante o número, o contingente de pessoas ocupadas nesse segmento. E, naquela época, o Banco Brasil tinha talvez uma das empresas pioneiras que organizaram os seus grupos de profissionais focados nesse trabalho de prevenção, especialmente com relação a incêndios. Então, vejam, Vossas Excelências, que o nosso projeto iniciou a tramitação em 1994. Era o meu terceiro mandato de deputado federal. E a nossa intenção era exatamente julgar luz sobre aquela categoria de trabalhadores desprezadas, sem qualquer tipo de regulamentação. Cada empresa contratava como bem entendia, na sequência. E demorou uma eternidade, como diríamos, para que pudesse ser sancionado. Foi aprovado na Câmara, no Senado, e foi a sanção do presidente da República, o presidente Lula, ainda o ano atrasado, quando foi aprovado o projeto. Mal, Vossas Excelências sabem como é difícil um parlamentar aprovar uma lei, né, Paim? Principalmente quando não está na base do governo. Então, eu tive a honra de ter um projeto aprovado, sendo um parlamentar da oposição, do PPS, e o projeto de lei foi acolhido e sancionado pelo presidente Lula, a quem agradeço a sensibilidade que teve, né, em relação a esse universo de trabalhadores que tem uma grande expectativa de melhores dias. Na sequência, fui surpreendido com um projeto do ex-deputado Laerte Bessa, vinculado à Polícia Civil, com grande articulação, principalmente na cúpula daquela instituição e da Secretaria de Segurança em geral. Foi delegado, foi secretário, foi chefe da Polícia Civil do Distrito Federal nos governos anteriores, e ele entrou com esse projeto. Projeto que teve uma tramitação, ao contrário do que foi falado, um debate muito exíguo, né? Porque nos 17 anos que o nosso projeto tramitou pela Câmara e pelo Senado, em nenhum momento eu fui procurado para alterar algum dispositivo da legislação. Eu, por exemplo, hoje até acho que ela merece aprimoramentos no que tange à questão da carga horária. O nosso amigo Birriel, desculpe, lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ontem me alertava sobre as demissões que foram provocadas em razão, especificamente, do artigo 5º, quando fala da jornada de 12 horas por 36. E vários trabalhadores que estavam já ocupados numa jornada diferente, muitos se viram forçados a renunciar àquela jornada que tinham anterior ou renunciar ao seu posto de trabalho. Então, acho até que poderíamos aprimorar essa lei, que ela foi feita numa época
em que a realidade era diferente, mas o aprimoramento que teve na proposta do ex-deputado Laerte Bessa foi exatamente suprimir a nomenclatura, né, que é consagrada ao longo de décadas em nosso país e gerando uma grande insegurança jurídica e uma insegurança em termos de perspectiva de manutenção de conquistas, ao contrário do que foi falado também pelos representantes do Corpo de Bombeiros. Então, senador Jaime, uma lei que demorou tanto tempo para ser aprovada, foi sancionada pelo presidente da República, mal completou um ano, né, para se poder até receber os aprimoramentos necessários, as adequações em razão da mudança da realidade. Agora, vimos um projeto que foi aprovado à sorrelfa na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão do Trabalho e imediatamente subiu para o Senado. Sequer foi debatido no plenário da Câmara dos Deputados. Foi naquele momento final de legislatura, véspera das eleições, quando a Câmara, fazendo a sua pauta, aprovou na Comissão do Trabalho a proposta. Quando foram alertados os profissionais, os sindicatos, as entidades, as instituições, restava a esse autor do projeto, da lei original, a única chance de tentar, por um pedido das lideranças, trazer para debate no plenário, um recurso de plenário para que a matéria, ao invés de atropelar tudo e a todos, chegando imediatamente ao Senado, pudesse ser debatida na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, senador Paim. Então, eu me surpreendi com a ligeireza com que esse projeto, articulado de uma maneira estranha, sem o debate, sem a oitiva das entidades, das instituições, dos parlamentares que se debruçaram sobre a matéria, lá na Câmara, e agora está no Senado para deliberação de Vossas Excelências. Eu queria apenas fazer um apelo. A nossa proposta, quando foi construída, não era para jogar uma instituição contra a outra. O Corpo de Bombeiros, que é respeitado no país inteiro, não é? No Distrito Federal e em todos os estados. Aliás, eu acho que nós temos que chegar ao nível, né, de capacitação das pessoas, né, e de qualificação das pessoas, todas para os primeiros socorros, até o nível que apresentou o Japão diante dessa crise da usina nuclear, quando mais de 1 milhão de pessoas voluntárias foram mobilizadas para acudir àquela tragédia, não é? Nós temos experiências hoje em alguns países, como Portugal, em que os bombeiros, o Corpo de Bombeiros todo atua como voluntários. Então, há realidades diferenciadas. Aqui na América Latina, o próprio Chile, o Corpo de Bombeiros também tem uma formação à base civil, completamente voluntário. Por que não temos essa qualificação das pessoas? Hoje, no mundo privado, as pessoas que atuam, especialmente nas empresas que têm, pelas normas do Ministério do Trabalho, estão atuando nessa prevenção e nos primeiros socorros, né? Por que não temos mais cidadãos brasileiros, né, focados nessa atividade civil, nessa atividade muitas vezes, de resgatar vidas e protegê-las das intempéries? Então, senador Jaime Campos, eu gostaria de fazer apenas um apelo, no momento de deliberação dessa casa, né, que, se pudesse, dar mais um tempo de vigência da lei original, tal como foi aprovada. Porque, a continuar isso, a expectativa do senhor Ivan Campos, que foi aqui colocada, é que possa haver demissões, é que possa haver, imediatamente, algumas instituições do Corpo de Bombeiro, que hoje detêm o monopólio da formação, das academias de formação de brigadista, enfim, há interesses muito estranhos, inclusive, que eu acho que merece uma análise mais aprofundada, tanto da Câmara quanto do Senado, sobre o monopólio que tem ex-integrantes da cúpula dos corpos de bombeiros no país inteiro para a formação desse tipo de profissional, como se fosse realmente uma reserva de mercado para a qualificação das pessoas nessa atividade tão nobre. Gostaria, então, de, finalizando, só fazer esse apelo para que essa matéria não seja aprovada no Senado Federal. Obrigado.
Agradeço ao deputado Augusto Carvalho por feito aqui as observações pertinentes à matéria e tenho a certeza, Vossa Excelência, que os senhores e senhoras senadores vão, de forma responsável, consciente e democrática, fazer as suas avaliações em relação ao pleito que Vossa Excelência sugere. Eu quero conceder a palavra por 10 minutos ao representante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que é Coronel Brum, Luiz Tadeu Vilela Brum, comandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Vossa Senhoria tem 10 minutos para prestar a sua declaração. Senhor senador Jean Campos, senhores senadores, os companheiros de casa, nossos amigos das instituições civis, os bombeiros voluntários, que digo aos senhores bombeiros voluntários que, com muito orgulho, ostentam uma medalha dos bombeiros voluntários de Nova Petrópolis. E, como já dito, nós não temos a intenção alguma de se criar uma separação ou uma divisão ou uma reserva de mercado. Tenho certeza, senhor deputado Augusto Carvalho, nosso comandante aqui presente, ele tomará medidas, se há alguma coisa nesse sentido, né, de reserva de mercado, para que isso não ocorra. Tenho certeza que essa situação será plenamente investigada, mesmo porque as empresas aqui em Brasília são fiscalizadas pela corporação. Bom, vamos fazer umas considerações iniciais. Passando essas considerações iniciais, eu gostaria de fazer, dentro desse rápido tempo que nós temos, algumas situações, colocar algumas situações e tentar, aos senhores senadores, deixar bem claro a divisão de missões. Nós temos aí no primeiro item a importância das missões. Nós não temos, hoje, os corpos de bombeiros como enfrentar a necessidade de manter a atividade de fiscalização nas diversas edificações do Distrito Federal, como shopping centers, como esse próprio